Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Desejo de todo o meu coração que cada um de vocês estejam sendo fortalecidos e abençoados pelo Senhor ao longo de todos esses dias. Que haja sobre vocês e suas famílias a bênção do Senhor e a sua proteção. E nós nos alegramos abundantemente no Senhor por mais uma oportunidade de estarmos juntos através dessa conexão, através dessa transmissão, a fim de abençoar e edificar a sua vida e conduzi-los ao louvor, à honra e à glória do nome do Senhor. Desejo de todo o meu coração que durante esses próximos minutos em que nós estaremos juntos, vocês e suas famílias sejam muito abençoados. E eu gostaria de estar lendo um texto bíblico bem curtinho, na verdade é o versículo 8 do Salmo 138. E é um versículo que traz uma verdade muito preciosa para fortalecer, encorajar e animar o nosso coração. A palavra do Senhor diz o seguinte: assim cantou o salmista: o que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Eu convido você nesse instante a unir-se comigo em oração e fazermos da oração do salmista a nossa oração, que possamos confessar uma declaração de fé diante do Senhor, dizendo: Deus, eu tenho certeza de que tudo aquilo que o Senhor preparou para mim, todo o propósito do Senhor, tecido na mente soberana do Senhor, há de se completar e de se cumprir na minha vida. Eu creio na tua misericórdia, Deus, e eu sei que o Senhor não vai me desamparar. Em nome de Jesus, aí onde você está, vá ao Senhor em oração. Coloque a sua vida diante dele e declare diante do Senhor a confiança que você tem no seu propósito soberano em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, Senhor amado, Deus todo-poderoso, nós louvamos o teu nome nesta noite, nos alegrando em tua presença, nos alegrando em tua palavra, porque a tua palavra, Senhor Deus, é o nosso alimento. A tua palavra é o nosso alicerce, a tua palavra é a nossa arma, a tua palavra, Senhor Deus, nos santifica, nos renova e nos traz promessas gloriosas e abençoadoras. De tal maneira, Senhor Deus, que mesmo diante de dias difíceis, mesmo em meio a tempestades, mesmo, Senhor Deus, passando por vales áridos, nós encontramos conforto, consolo e ânimo na Tua Palavra. E a Tua Palavra nos afirma, Deus amado, que o Senhor levará a bom termo. Sim, nós cremos que o Senhor levará a bom termo tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Os Teus planos não podem ser frustrados, Tua palavra não voltará vazia, por isso nós clamamos por Tua misericórdia, clamamos por Tua intervenção. Pai, abençoa a vida de cada um destes Teus filhos, que busca a Tua face nesse instante, que ora ao Senhor, que coloca diante do Senhor a sua expressão de fé e o seu clamor por misericórdia. Abençoa cada uma destas vidas, abençoa suas famílias, derramando sobre eles da Tua graça, Pai. E que nestes próximos momentos em que nós estaremos cantando louvores ao Teu nome, Pai, o Senhor receba, ó Deus amado, as nossas canções, o Senhor receba a nossa expressão de culto, a nossa gratidão, a nossa devoção, nosso louvor, porque o Senhor é digno, Pai. O Senhor é o Deus exaltado, o único e verdadeiro Deus. Receba, portanto, nesse momento a honra, o louvor e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Aleluia, Senhor, porque tu és soberano sobre as nossas vidas, Pai. Aleluia, Senhor, porque tu derramaste o teu sangue naquela cruz para nos justificar, Senhor. Aleluia, Senhor, porque tu és misericordioso na minha e na nossa vida, Pai. Aleluia, porque tu és soberano, estás no controle de tudo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor, nosso Deus e Pai. Tu és grande e te louvamos, louvamos e louvamos cada dia mais. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor
grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. A você que está preparado para dar os seus dízimos e as suas ofertas como forma de adorar ao nosso Deus, o faça agora, como uma forma de adorá-lo em espírito e em verdade. Louve ao Senhor acima de tudo. Amém? Nos separará do amor de Cristo. Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo,
nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, o único digno de nossa adoração. Deus te abençoe, meu irmão. Amém, irmãos. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, como nós acabamos de cantar. Louvado seja o nome do Senhor por isso, pois somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, eu tenho apenas um aviso para compartilhar com vocês na noite de hoje, e é a respeito das nossas doações para as cestas do amor. Eu louvo muito ao nome do Senhor pela forma como Deus tem trabalhado na vida da nossa comunidade, gerando nos corações dos nossos irmãos um compromisso, um desejo de abençoar, de compartilhar. Graças a Deus por isso, irmãos, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de vocês superabundantemente. E justamente crendo nessa continuidade, nessa disposição permanente no coração de vocês, de acordo com suas possibilidades, de estarem ajudando aqueles menos favorecidos, aqueles que estão passando por mais dificuldades. Eu conto com a sua colaboração, com a continuação desse seu compromisso de amor. Em nome de Jesus, continuem doando, continuem abençoando, porque isso tem feito a diferença na vida de famílias, na vida de pessoas que nesse momento estão passando por lutas, por dificuldades muito maiores. Portanto, se você puder vir na igreja nesse próximo sábado, às 2 da tarde, uma equipe de irmãos estará, recolhendo essas doações. Se você não puder vir ao sábado, entre em contato conosco pelos nossos endereços de aplicativos, pelos nossos grupos do WhatsApp e compartilha com a gente do seu desejo de estar doando e alguém estará indo ao seu encontro para poder recolher essas doações. Que Deus continue superabundando a sua graça e o seu favor na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Nós agora vamos estar compartilhando a palavra do Senhor. Desejo que nesse instante você abra a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos dar continuação à nossa série que começamos na última quarta-feira. Estamos pregando na carta de Tiago a série Fé Autêntica. Na semana passada nós falamos sobre a alegria e hoje nós vamos falar sobre tentação. Como vencermos a tentação, como enfrentarmos as tentações e obtermos vitória da parte do Senhor. Então, a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 18, nos diz o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Que Deus aplique em nossos corações
à leitura da sua palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo o que o Senhor tem nos permitido experimentar nesses instantes de adoração e de culto ao teu nome. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom buscar a face do Senhor, como é bom colocar as nossas vidas diante do Senhor e saber que na presença do Senhor nós encontramos refúgio e fortaleza. Ó Deus, na Tua presença nós encontramos a sombra da Tua onipotência. Deus, nos sentimos seguros, guardados e protegidos em Ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, sê com cada um dos Teus filhos agora. Derrama sobre todos eles a Tua bênção, a Tua paz e a Tua graça. Deus, sustenta aqueles que estão enfrentando necessidades. Dá saúde, ó Deus, àqueles que estão enfrentando enfermidades. Pai, guarda o coração daqueles que estão enfrentando ansiedade. Deus, fortaleça as famílias, fortaleça, Senhor Deus, os relacionamentos conjugais, fortaleça e abençoe a relação entre pais e filhos. Pai, faz os princípios da Tua palavra, Senhor Deus, regerem a vida dos Teus servos, que possamos levar em conta o que a Tua palavra diz para, ó Deus amado, viver uma vida que Te agrade, viver em comunhão contigo, viver para a glória do Teu santo nome. E hoje, de uma maneira especial, Senhor, nos ensina sobre como podemos, ó Deus, estar mais fortalecidos diante das tentações, porque elas são constantes, porque elas, ó Deus amado, tentam nos atrapalhar e tentam induzir o nosso coração a pecar contra Ti e assim nos enfraquecer espiritualmente e desonrar a Tua santidade. Mas Deus, em nome de Jesus, revigora a nossa vida espiritual, fortalece a nossa fé e enche-nos da graça e do poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Queridos, Tiago, ele revela aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, que a vida cristã, ela nos põe diante da necessidade não somente de enfrentarmos o problema das provações, como nós lemos e compartilhamos na última quarta-feira. Mas além das provações, o cristão também precisa lidar com o problema das tentações. E é justamente sobre isso que Tiago vai nos ensinar nos versículos 13 ao 18 dessa carta. Ele começa a carta consolando os cristãos que estavam passando por provações. Agora, ele encerra este capítulo exortando os irmãos que estavam enfrentando as tentações. E quando ele trata deste assunto, Tiago, ele traz à tona 3 verdades, 3 realidades a respeito das tentações. Ele primeiro vai falar a respeito da origem das tentações, depois ele vai falar a respeito da maneira como estas tentações elas acontecem, ou seja, ele vai falar sobre o efeito das tentações e finalmente ele vai tratar da vitória sobre as tentações. Ou seja, para que nós possamos vencer as tentações, nós precisamos conhecer as tentações. Nós precisamos conhecer o seu funcionamento, sua origem, seus efeitos, seus resultados na vida de uma pessoa, mas também precisamos conhecer a vitória sobre as tentações. Então, quando pensamos sobre a origem das tentações, estamos pensando ou estamos buscando responder à pergunta de onde vêm as tentações, onde a tentação nasce, qual é a origem, qual é a causa das tentações, por que nós pecamos, de onde vêm as tentações. E Tiago, queridos, ele deixa muito claro nesta carta que a culpa pelas tentações jamais pode ser atribuída a Deus. Vejam que no versículo 13 e 14, Tiago diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus.
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Queridos, nós precisamos fazer uma diferenciação entre provação e tentação. Enquanto que a provação, assunto que Tiago inicia a carta, é externa ou até mesmo física, a provação muitas vezes vem através de lutas, de dificuldades, de problemas financeiros, de enfermidades, de perseguições, enfim, somos provados por Deus para sermos corrigidos, aperfeiçoados e aprovados. Por isso, devemos nos alegrar em meio às provações. Com relação à tentação ela é interna. Ela acontece dentro de nós, enquanto que a provação vem de fora para dentro. A tentação acontece na nossa interioridade. A tentação ela é uma indução ao erro, indução à transgressão, ao pecado contra Deus. Falando a respeito das tentações, João Calvino escreveu o seguinte: aqui, Tiago, ele trata das tentações internas, que são nossos desejos desordenados. Ele nega de forma justa que Deus seja o autor deles, visto que procedem da corrupção da nossa natureza. Queridos, uma tribulação, ela pode ao mesmo tempo se configurar em uma provação dada por Deus, como também em uma tentação que é provocada na nossa interioridade. E uma tentação que inclusive pode ser potencializada por Satanás, o tentador. Basta a gente lembrar do episódio vivido pelo servo de Deus chamado Jó. Jó, ao mesmo tempo que foi provado por Deus, ele foi tentado por Satanás. E ele foi tentado também em meio aos desejos do seu coração. Sim, queridos, é verdade que Deus ele nos prova, que Deus ele permite e até mesmo envia sofrimento sobre o seu povo, mas Deus, que fique claro, Deus jamais nos tenta. Deus nunca planeja um esquema com a intenção de nos conduzir ao erro, de nos fazer cair. Muito pelo contrário, o Deus a quem nós servimos, o Criador dos céus e da terra, a Ele se dirigem as nossas orações e a Ele, o Senhor Jesus Cristo, nos ensinou a orar pedindo: Pai, livra-nos de todo mal e não nos deixes cair em tentação. Deus, Ele, portanto, jamais nos tenta. Ele sim nos socorre e nos ajuda a não cairmos em tentação. Queridos, testes, provações vêm de Deus, mas tentações vêm do nosso próprio coração. Deus não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, é impossível. Se há algo que Deus não pode, é ser tentado pelo mal. Ninguém, portanto, deve atribuir a Deus a origem das tentações. Elas procedem, na verdade, de nossa natureza corrompida, que é estimulada por Satanás, que é estimulada pelo mundo caído em que nós vivemos. E o fato é que a tentação, então, ela se origina, como Tiago nos ensina, ela se origina realmente em nós, dentro de nós. Somos responsáveis pela tentação e somos responsáveis também pelo pecado quando nós cedemos a ele. Então, somos tentados por aquilo que nós desejamos, por aquilo que nós cobiçamos, é o que Tiago vai dizer. E esse desejo nos atrai, nos arrasta, nos seduz e nos induz à queda. O diabo, portanto, ele vai nos oferecer aquilo que nós queremos, ele vai se aproveitar das nossas inclinações carnais, das nossas tendências e dos nossos pontos fracos, mas é importante que tenhamos
tenhamos a clara ideia na nossa mente de que o diabo pode nos tentar, o mundo pode nos tentar, mas somos nós mesmos que pecamos. Então, Tiago ele deixa claro quanto à origem das tentações, que elas nascem de nossos próprios desejos e cobiças. Agora, na continuação, Tiago ele vai falar a respeito do efeito da tentação. O que é que a tentação causa? Quais são os seus resultados na vida de uma pessoa que cede à tentação? Queridos, no versículo 15, Tiago vai dizer: então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Irmãos, a tentação em si não é o problema. O problema real é o cair em tentação. O problema real é a decisão de atender aos desejos de um coração inclinado para o erro. O verso que nós acabamos de ler, o versículo 15, ele nos mostra o mecanismo da tentação. Toda ação, queridos, contra a tentação depende do nosso entendimento de como ela acontece. Vejam, o mundo inteiro está numa luta contra o Covid, contra o coronavírus. E nós sabemos que há uma busca ininterrupta por se conseguir encontrar uma vacina ou uma medicação que seja eficaz para combater este vírus. E o que é que tem sido feito? Tem sido feito toda essa parte de pesquisas para decodificar a genética desse vírus e tentando, a partir de diversos testes, encontrar algum tipo de química, de agente que possa combater esse vírus. E o fato é que as pesquisas estão sendo feitas no sentido de quê? De tentar entendê-lo. Como é que ele age no organismo? Como é que ele se prolifera? Como é que ele se reproduz? Ou até mesmo como é que esse vírus ele consegue mutar, né? e se modificar? Da mesma forma, queridos, não é diferente, na verdade, com a tentação. Se quisermos vencer a tentação, além de reconhecer qual é a fonte, que a sua fonte está no coração, nós precisamos compreender o seu mecanismo, saber como é que ela se inicia, como é que ela avança e o que é que a tentação produz no coração e na vida humana. E nós descobrimos justamente isso aqui naquilo que Tiago, inspirado por Deus, nos apresenta. No versículo 16, nós aprendemos que a tentação ela é uma ilusão. Sim, olha o que nos diz o versículo 16. Tiago adverte: não se enganem, meus amados irmãos. Não se enganem. Ou seja, deixar-se enganar ou iludir-se com o pecado significa desprezar a palavra de Deus. O pecado nos engana e nos ilude ao redefinir aquilo que Deus definiu, ao desprezar aquilo que Deus declarou, ao relativizar a verdade sagrada de Deus. A tentação, portanto, ela começa com uma ilusão, onde a pessoa acha que sabe o que é melhor para si, desprezando ou reinterpretando aquilo que a palavra de Deus diz. Queridos, a tentação, portanto, ela começa com uma ilusão, mas também, na sequência, ela vem na forma de atração. Olha o versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai. Ao se iludir com a mentira de que é possível viver sem a orientação da palavra de Deus, sem os parâmetros da revelação divina, fica-se mais vulnerável,
aos maus desejos. A pessoa fica mais suscetível a ser arrastada. O termo ali é fisgada por qualquer atração. A pessoa vai se sentir mais atraída, mais vulnerável diante da oferta daquela oferta indigna, daquela oferta cujo objetivo é conduzir a pessoa ao erro. Então, assim, nós chegamos à terceira fase da tentação, que é a tentação, ela causa compulsão. O versículo 14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Além de atrair, seduz. Ou seja, enganado por falta de critérios bíblicos, iludido por falta de uma fundamentação e de uma direção da palavra de Deus, atraído, porque se torna mais vulnerável, o coração agora quer saciar, seduzido, a todo custo o seu desejo. Ele quer ter, ele quer provar, ele quer experimentar aquilo que lhe foi oferecido através da tentação. Esta é a compulsão pelo pecado. O pecado que começa a se assenhorear dos pensamentos, a povoar completamente os sentidos e levar a pessoa a dioturnamente pensar em como satisfazer aquele desejo. A tentação também, ela dá luz ao pecado. Começa com uma ilusão, depois com atração, passa pela compulsão e agora ela dá a luz ao pecado. Ela materializa o pecado. No versículo 15 lemos: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O efeito próximo da tentação é produzir o pecado. A transgressão contra Deus, o desvio da verdade, a degradação do caráter, a ofensa à santidade de Deus. Quando a vontade e a cobiça se encontram, a cobiça engravida e dá à luz ao pecado. E aí nós chegamos no estágio final desse mecanismo, que a tentação ela causa destruição. Começa com uma ilusão, depois atração, compulsão, dá luz ao concepção e depois destruição. Versículo 15: e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Queridos, o fruto do pecado não pode ser outro senão a morte, senão a destruição. Nós lemos em Gálatas capítulo 6, versículo 7 ao versículo 8, Paulo escrevendo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo também escreve: o salário do pecado é a morte. Amados, a tentação objetiva a aniquilação da vida física, espiritual e eterna. Visa a depredação dos valores de Deus na nossa vida, a destruição total do que é puro, do que é bom e do que é importante. E aplicada aos cristãos que já são redimidos, que já foram perdoados por Deus, que já foram lavados pelo sangue do Cordeiro e que têm a vida eterna, aplicada aos cristãos a quem Tiago escrevia, a morte aqui não deve ser entendida como morte eterna, em se tratando de pecados cometidos por cristãos verdadeiros, mas significa os efeitos mortíferos, destrutivos que o pecado traz para a alma da pessoa, mesmo para a alma do cristão, como esfriamento, culpa, escurecimento, endurecimento, ou seja, essa destruição é causada justamente na vida espiritual, no sentido de levar este cristão, esta cristã, a ter a sua comunhão com Deus enfraquecida, a ter bloqueio de bênçãos, de oportunidades,
o pecado, a tentação, quando dá vazão ao pecado, quando gera o pecado gera morte, ou seja, a tentação pode trazer prejuízos na vida familiar, na vida profissional, pode separar amigos, pode causar um cisma entre irmãos, pode causar danos à saúde, danos terríveis ao ministério. Enfim, o pecado, ele é destrutivo. Nós precisamos lembrar, queridos, das palavras do sábio em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que nos diz que há caminho que para o homem parece ser bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Nós precisamos cuidar, nós precisamos lutar contra as tentações, nós precisamos guardar o nosso coração no Senhor. E é justamente sobre isso o que nós vamos falar agora, quando, depois de Tiago descrever a origem das tentações e depois dele falar a respeito desse mecanismo das tentações, ou seja, o que é que a tentação produz, os efeitos da tentação, agora Tiago vai falar sobre a vitória sobre a tentação. Como nós podemos e devemos vencer, amados irmãos, as tentações. Primeiro, não se deixe enganar. Versículo 16, não se enganem, meus amados irmãos. Não abandone a palavra de Deus. Não abandonem os parâmetros da palavra de Deus, as diretrizes da palavra de Deus. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, meditem nas Escrituras Sagradas, apliquem as verdades bíblicas ao seu viver diário, busquem em Deus uma vida de obediência à palavra do Senhor nosso Deus. Queridos, nós precisamos da palavra. Nós precisamos da palavra de Deus para nos aconselharmos, para nos exortarmos. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da comunhão da igreja para nos encorajarmos. Ou seja, nós não podemos nos deixar enganar. Ou seja, isso significa saber que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela é proveitosa para nos corrigir, para nos direcionar na vida. A palavra do Senhor é a nossa arma de guerra contra as tentações. Lembrem-se da maneira como o Senhor Jesus Cristo enfrentou as tentações, quando Satanás foi até ele, enquanto ele estava em seu jejum no deserto, antes de iniciar o seu ministério. Por 3 vezes no capítulo 4, o Senhor Jesus Cristo, no versículo 4, no versículo 7, no versículo 10 de Mateus, disse para Satanás, está escrito. Ele usou a palavra, ele venceu as tentações através da palavra de Deus. E isto não significa apenas verbalizar a palavra, não significa apenas ler ou decorar a palavra, significa verbalizar sim, mas com o interesse de vivê-la, de obedecê-la, de internalizá-la, de aplicá-la no viver diário. Então, em nome de Jesus Cristo, não se deixe enganar. Seja dirigido pela palavra de Deus. Segundo, não duvide do amor de Deus. Jamais. Versículo 17 nós lemos: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não duvide do amor de Deus. Tenha fé em sua palavra. Confie nas suas promessas. Ainda que você esteja experimentando dias complicados, experiências de dor, de perda, de luto até, nunca, jamais, jamais duvide do amor de Deus, da bondade de Deus sobre a sua vida. Quando nós duvidamos da boa dádiva e de todo o dom perfeito de Deus, quando nós desconfiamos de Deus, ou quando até mesmo o acusamos ou o abandonamos, nós ficamos ainda mais vulneráveis ao pecado. O Pai das luzes, Ele é imutável. Ele é diferente do sol e da lua que sofrem variações.
O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não pode ser sombreado, Deus não pode ser eclipsado. A sua graça e a sua misericórdia não podem ser bloqueadas. Toda a bênção que nós desfrutamos se deve à bondade de Deus infalível. Portanto, não duvide do amor de Deus. Além de não se enganar, de não abandonar a palavra de Deus, não duvide do amor de Deus e, finalmente, não haja como um descrente. Não se comporte como uma pessoa, se você é crente. Não se comporte como um descrente. A palavra do Senhor está cheia de exortações do tipo: se vocês são filhos da luz, vivam na luz. Se vocês têm o Espírito de Deus, andem no Espírito. Ou seja, se vocês são discípulos de Cristo, vivam como discípulos de Cristo, comportem-se como discípulos de Cristo. Não haja como um descrente. Olha o versículo 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago, queridos, está nos dizendo aqui que fomos soberana e graciosamente salvos, segundo o seu querer. Isso aqui é soberania pura, é vontade do Senhor, é decreto de Deus. Portanto, tendo sido graciosamente salvos, não nos convém viver como se não houvesse em nós a palavra da verdade. Não nos convém mais viver como se não pertencêssemos a Cristo. Não nos convém mais viver como se não tivéssemos um Senhor das nossas vidas, o Deus Todo-Poderoso, o eterno Filho de Deus. Nós precisamos viver como cristãos. Queridos, o cristão aprovado, ele resiste ao progresso da tentação. Ele não pode impedir de ser tentado. Ele não pode se colocar numa redoma onde ele estará livre das tentações. Seremos tentados provavelmente todos os dias e muitas vezes ao dia. Mas o que nós podemos é resistir ao progresso da tentação. Sabiamente, Martinho Lutero, certa vez, disse a respeito das tentações: você não pode impedir que uma andorinha pouse em sua cabeça, mas você pode impedir que ela faça ninho. Da mesma forma, nós não podemos impedir que a tentação nos atinja, mas nós podemos impedir que esse mecanismo da tentação seja bem sucedido. Então, Tiago, ele vai nos dizer, queridos, que o cristão não se deixa enganar. O cristão não duvida do amor de Deus e nem age como um descrente. Muito pelo contrário, o cristão tem plantado em si a palavra da verdade. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, aprendemos, portanto, para finalizar, que nós somos preservados na tentação e não da tentação. Continuaremos sendo tentados. O Senhor não nos livra da tentação, mas Ele nos livra de cair em tentação. Então, Deus não permitirá, e eu gostaria que você guardasse no mais profundo do seu coração essa promessa maravilhosa que nós encontramos nas Escrituras agora. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Uma promessa que nos diz que Deus não permitirá que sejamos tentados além daquilo que nós possamos resistir. O texto nos diz: não sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que a possais suportar. Então, queridos, essa desculpa de que eu posso pecar porque a carne é fraca é uma desculpa deslavada, antibíblica.
e que não encontra, portanto, nenhum respaldo nas Sagradas Escrituras. A palavra do Senhor vai dizer que sim, a nossa carne, a nossa estrutura é fraca, mas o Espírito do Senhor é forte, a palavra do Senhor tem poder e o Senhor jamais nos permitirá que sejamos tentados além daquilo que nós possamos resistir. Ele sempre nos dará o escape, Ele sempre nos dará a sua graça e o seu poder para que possamos resistir. Então seja um cristão aprovado, agrade a Deus, glorifique ao Senhor. Eu, você, nós, como povo do Senhor, resistamos às tentações, para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença, nós apresentamos a nossa vida. Ó Deus, nós reconhecemos diante de Ti a nossa fraqueza, a nossa fragilidade e a nossa total incapacidade de vencer qualquer coisa sem a força do Senhor. Nós precisamos do Senhor, da Tua graça, da Tua palavra, e eu sei, meu Deus, que o Senhor já tem nos dado, ó Deus amado, recursos suficientes para vencermos as tentações, para enfrentarmos as tentações com vitória. O Senhor já nos deu o Seu Espírito que habita em nós. O Senhor já nos lavou e remiu com o sangue do Cordeiro. O Senhor já nos deu a Sua palavra, que nos santifica, nos direciona, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Senhor tem nos dado, irmãos queridos, para que na vivência do corpo de Cristo, ó Deus, possamos nos ajudar, possamos nos fortalecer, possamos exortar uns aos outros, encorajar uns aos outros e viver a mutualidade da fé cristã. E mesmo afastados geograficamente, ó Deus, estamos unidos, estamos conectados, estamos no mesmo Espírito, estamos aproveitando, inclusive, um recurso como esse, Pai amado, de nos comunicar com Tua igreja, nos comunicar uns com os outros e podermos, ó Deus, edificar, podermos fortalecer o Teu povo através da pregação da Tua palavra. Deus, sê conosco, derrama sobre nós da Tua graça, enche-nos com Teu santo e poderoso Espírito, no poder do nome de Jesus, ó Deus. Queremos nos esconder em Ti, queremos, ó Deus amado, no Senhor, encontrar continuamente esconderijo, abrigo, ó Deus amado, e fortalecimento diante das provações e diante das tentações também, Senhor. Em nome de Jesus, esconde-nos. Esconde-me dentro de Ti, cobre-me com asas de amor. No agitado mar, por temporais, contigo voarei sobre trovões. Pai, Tu és Senhor dos céus e mar. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Oh, aleluia, Senhor. Esconde-me dentro de Ti, cobre-me com asas de amor. No agitar do mar, por temporais, contigo
contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Senhor dos céus e mar. Descansarei, pois sei que és Deus no agitado mar por temporais. Contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Senhor dos céus e mar. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, amanhã e sempre. Todos dizem amém.